Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações do nosso Verdão, galera. O Palmeiras vai a 15 pontos em 5 jogos e confirma a liderança geral da fase de grupo. Mesmo faltando uma rodada aí para acabar a fase de grupo, Palmeiras já conquista a liderança geral, faltando um jogo. Verdão pode decidir aí chegando até a semifinal em casa os jogos, galera. Próximos jogos do Verdão na Libertadores vai ser contra o Sporting Cristal às 21h30 no dia 28 de maio no Allianz Parque. O Bolívar recebe o Cerro Porteño. Antes disso, o Verdão faz outros 3 jogos. O Bragantino agora no dia 18, neste domingo. E o Ceará no dia 22 pela Copa do Brasil. Esse jogo vai acontecer em casa. O segundo jogo, o Palmeiras ganhou o primeiro no placar de 1-0 fora de casa. E pega o Flamengo no dia 25 também pela Série A. Tô trazendo aqui para vocês o Sport TV News falando desse jogo do Verdão na Libertadores, galera. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Impressionante como a fase de grupos da Libertadores é um mero protocolo para esse time do Palmeiras há alguns anos, né? Falando das últimas temporadas. E ontem, como o Vini já disse na abertura aqui, né? Um jogo que acabou com 11 minutos, né? O Palmeiras faz 2-0 e ali vai levando do jeito que dá o jogo. Se fizer mais um gol, beleza, né? Se acertar alguma coisinha. Vitor Roque teve oportunidades, inclusive, mas tudo tranquilo no Allianz Parque mais uma vez. E o Bragantino tem a semana de preparação, verdade. O Palmeiras não. Olha como é bom, né? Porque podia ser o contrário, o Bragantino podia não ter a semana de preparação jogando a Libertadores e o Palmeiras fora da Libertadores ter toda a semana para se preparar, né? Seria bem pior. E por que não vai ser grande problema, embora ele tenha que vender essa situação, porque é verdade também, né? Porque o time dele vai jogando, vai repetindo, troca uma peça, troca outra, e faz isso há anos sob o comando dele, embora troque, se você pegar o primeiro time que ele dirigiu e esse é completamente diferente, ao longo dos anos vai trocando, mas vai trocando devagarzinho. Aí todo mundo vai entendendo, todo mundo vai entrando na sua maneira de jogar e beleza, ele tem sempre um time entrosado, tem sempre um time treinado sem treinar. E mais uma vez, ontem tinha uma diferença que Bolívar não tinha o principal jogador, né? Altitude. Esses aí, você viu que... Foi desfalque ontem. Bolívar, LDU às vezes dá uma apertada, que é um time um pouco menor. Mas todos esses, quando descem, não tem muita disputa. E aí o Palmeiras faz o resultado e aí você descansa jogando. Vai trocando as peças, os jogadores vão diminuindo o ritmo. Então por mais que o Abel tenha razão nessa diferença de preparação, né? O Bragantino fica a semana toda pensando só no Palmeiras e o Palmeiras tem um jogo no meio de semana de Libertadores antes de focar no Brasileiro. Mas esse é o melhor cenário possível para você, já que vai ter um jogo, né? Que seja esse, que você pode descansar, tirar o pé do acelerador, porque assim, para mim ontem, a gente falou do Galo, que o Cuca fez essa gestão de elenco, para mim ontem foi a mesma coisa. Os 3 que descansaram. Gustavo Gomes vem lidando ali com dores no joelho, o próprio Paulinho ficou fora, o Estevão também, esses caras estão descansando para o final de semana. Isso. Aí Marcos Rocha voltando de lesão, jogou a partida toda. Mike voltando de lesão, entrou no segundo tempo. Veiga também entrou. Maurício começou jogando. Thales ganhou minutos. Então assim, é o melhor cenário possível. Eu imagino que nenhum jogador ontem chegou ao limite físico e falou, meu Deus, que jogo insano e eu não tenho condições para o final de semana. Até ontem, porque eles sempre acham que tem, viu, Vini? Se perguntar pro jogador, quem proíbe é aquela turma lá do GPS. Passou e que, como você disse ontem, não que nós não acreditemos na ciência. Acredito muito, mas não tem garantia de que aquilo vai acontecer. Tem indicativos. E os indicativos, eles devem ser analisados e utilizados. Só que se você precisa da vitória e para vencer, na maioria das vezes, quando você coloca o que você tem de melhor, a chance aumenta,
E aí isso é um outro indicativo interessante. Quando você coloca o que você tem de melhor, tua chance aumenta. Você às vezes tem que passar pelos... deixar de lado os indicativos. Eu tenho que arriscar, porque aqui eu preciso ganhar. Então, eu vou lá com aquele jogador que talvez o indicativo não seja o melhor. Óbvio que você não vai colocar o jogador machucado ou o jogador que está próximo a ter uma lesão. Né? Mas você tem que analisar que os jogos, quase todos os jogos, Bragantino e Palmeiras agora, é um jogo super importante, vale a liderança do campeonato. Manutenção do Palmeiras na liderança contra um adversário que está fazendo um começo de campeonato excelente, que pode, de repente, ganhando do Palmeiras, pleitear ali uma ponta de tabela, ser um adversário duro para o Palmeiras ao longo da temporada. Você tem que ganhar desse time. Então, ganha o jogo ali contra o Bolívar, faz a administração dentro do possível e vamos ver. Duvido que o Abel vá poupar alguém contra o Bragantino. E tem uma sequência, além do Bragantino, depois pega o Flamengo também no Campeonato Brasileiro. Então o Palmeiras tem uma... Sabe quem estava ontem no estádio, amigos? O empresário do Abel, o Hugo Cajuda, postou uma foto nas redes sociais e aí, claro que o Abel foi perguntado, meu parceiro Leandro Bodaquian fez essa pergunta e o Abel... O Abel é engraçado em algumas respostas, né? Ao mesmo tempo que ele perde a mão em algumas, em outras ele tem umas tiradas boas. E ele falou assim, meu empresário está aqui? Não estou nem sabendo, estou sabendo por você. E aí ele foi questionado sobre renovação de contrato ou não. E ele disse que não vai falar sobre o assunto porque ele não tem nada novo para falar. A gente sabe há algum tempo que o Palmeiras tem esse desejo. A Leila continua batendo na tecla de que quer a renovação até o fim do mandato dela em 2027. E o Abel, pelo que a gente tem de apuração... O Abel tem falado a pessoas próximas que ele está satisfeito porque passou essa crise do começo do ano no campeonato estadual e pela primeira vez, desde que ele chegou, ele entende que ele tem 2 bons jogadores para cada posição e que ele tem o melhor elenco nesses 5 anos de Palmeiras. Está tudo caminhando para essa renovação, só que o papo deve ficar só para depois do Mundial, porque o empresário do Abel deve usar a disputa do Mundial de Clubes para essa valorização, né? Imagina, por que você vai chegar no Mundial de Clubes onde todos os principais clubes do mundo vão estar olhando e você já chega comprometido numa renovação de contrato de 2 anos, se você pode, dependendo do resultado e do desempenho no Mundial de Clubes, valorizar e pedir um salário a mais, né? O papo deve ficar para depois. Até porque, Vini, dificilmente o valor de mercado dele vai cair se não der certo na Copa do Mundo de Clubes, né? Ou mantém ou aumenta. Isso. Exato. Então, assim, eu não podia deixar passar, tenho que dizer que é o Hugo que ajuda o Abel a fazer um grande contrato. Foi boa. O Vini citou essa crise que o Palmeiras, e muitas aspas nessa palavra, crise, no início do ano, né, no Campeonato Paulista. O Abel Ferreira também falou na coletiva depois do jogo de ontem e criticou essa cultura do futebol brasileiro. Vamos ouvir. Eu entendo que parece tudo fácil, né? Parece que o que o Palmeiras faz é fácil, mas não me esqueço das críticas que vocês fizeram, não me esqueço o que é que aconteceu a seguir ao jogo do Corinthians e, portanto, aqui é assim que funciona, já disse isso aos jogadores. Aqui, uma semana o treinador é um espetacular, na outra semana, 20 minutos de jogo estão a chamar burro ao treinador, estão a chamar pardal ao treinador. Isto é cultura de futebol. Aqui numa semana chamam bagre a jogadores, na semana seguinte estão a pedir para ir ao internacional, estão a pedir para ser internacional. Isto aqui é a cultura de futebol. Um clube, uma semana está bem, ganha, ou ganha 3 ou 4 jogos seguidos, a seguir perde um jogo em casa com uma equipa mais fraca, já é um clube que não presta, já é uma direção que não presta. Isto é a cultura do futebol que nós temos. Um treinador que é burro hoje e que está em final de ciclo, como disseram a mim, passado 3 semanas ou 4, está em final de ciclo porque estou há 7 ou 8, eu vou perder e ganhar como os outros. É isto que nós queremos para o nosso futebol? Mas essa responsabilidade não é minha. Olha, palavras do Abel Ferreira, então, depois da vitória de ontem. E vale lembrar, contextualizar, né, que, claro, o Palmeiras viveu um momento ali até de críticas da própria torcida. A torcida no estádio chegou a vaiar o time na primeira derrota no ano, até então a única no Campeonato Paulista, quando o Palmeiras, que ainda dividia o elenco em 2 equipes, perdeu para o Novo Horizontino. Enfim, essas críticas vieram da arquibancada em algum momento para o Abel Ferreira, mas está aí o Palmeiras, mais uma vez, protagonista na Libertadores. Vamos deixar bem claro que todo trabalho, mesmo os trabalhos geniais, quando eles não estão andando adequadamente, são passíveis de crítica. Sim. As críticas têm que ser ponderadas, claro. Você tem que deixar bem claro. Nesse momento, as coisas não estão andando adequadamente.
por isso, por aquilo, na minha opinião, por talvez um erro aqui, outro ali, mas que no geral tudo é muito bom. Eu acho que o trabalho do Abel foi avaliado assim, mas ele não aceita nenhuma crítica, nenhuma. E depois ele deveria saber que não é que agora o futebol brasileiro é assim. Nos anos 1960, o Otto Glória, que foi técnico brasileiro, no tempo em que o técnico brasileiro trabalhava em Portugal, não o técnico português trabalhava no Brasil, o Otto Glória foi técnico da seleção portuguesa em 1966. E ele tinha a frase que dizia que o técnico ou é uma besta ou é bestial. Então, as coisas são assim desde que a bola é redonda. Tá? Não adianta, mas aqui é assim, e vai continuar sendo assim. Essa é a cultura do futebol brasileiro. Não sei, talvez a gente possa melhorar, talvez a gente possa evoluir como os europeus, né? Essa é ironia, contém ironia, tá? E chegar ter uma... Mas essa é a cultura. Tem que saber filtrar, você tem que estar preparado para ouvir as críticas, para analisar. Isso não me serve, embora me incomode, né? Não precisa ficar satisfeito, pode ficar incomodado. Isso aqui talvez seja um bom alerta, porque tem uma pessoa inteligente aqui ponderando alguma coisa que pode fazer sentido, mesmo que depois eu descarte. Analiso e falo, não. Agora, não pode achar que é imune à crítica. Fiz meu trabalho, faço meu trabalho muito bem, 100% do tempo. Não existe, ninguém é assim. É isso, os grandes trabalhos têm oscilações, como o Lofredo disse, né, Vini? Até pegando exemplos no futebol mundial, se a gente pegar o Guardiola, hoje vive um momento de oscilação no Manchester City e algumas críticas estão chegando agora, que um ano que o City não ganhou títulos. Estou botando o exemplo mais acima possível para dizer que até os maiores eles recebem essas críticas no momento oportuno. E o próprio Abel usa essas fases de oscilação dos times europeus e dos times que são referência para ele, para justificar os momentos de oscilação do time, né? Quantas vezes ele citou o City do Guardiola não está vivendo o melhor momento, está oscilando, perdendo jogos, para falar sobre essa queda de rendimento. E, de fato, eu acho que essas críticas elas eram merecidas no começo do ano, porque muito se falou sobre o Palmeiras não é um time eficaz. Cria muito e não faz gols. Em alguns momentos do ano passado isso foi verdade, até em outras temporadas. Nesse ano o Palmeiras não estava nem criando. E para um elenco que é caro e que fez muitas contratações, se esperava que o time ao menos criasse, não estava criando. Então acho que essas críticas elas tinham fundamento. Acho que muita gente perdeu a mão nas críticas, teve muito torcedor pedindo a cabeça do Abel, pedindo demissão, dizendo que não presta. Então acho que aí é um certo exagero. De qualquer maneira, como disse o Lofredo, não é algo pontual, não é algo novo, não é algo do Palmeiras, é algo não só do futebol brasileiro, como disse o Lofredo, é algo da bola, né? E algo que vai continuar acontecendo, quer o Abel queira ou não, infelizmente. Não, é exatamente isso. Criticar uma coisa, pedir a saída do trabalho mais vitorioso do clube nos últimos anos, talvez até na história, é outra por conta de alguns jogos. Algumas críticas a gente entende que, principalmente nas redes sociais, talvez o nível seja um negócio até meio difícil de aceitar mesmo. Bélico demais. Então, a gente tem esse entendimento. Agora, ninguém pode achar que está isento de críticas. Inclusive, aguentar as críticas, elas vêm... Está lá no contra-cheque. Para aguentar as críticas, valor X. É um adicional do trabalho, tá? É um adicional, principalmente nesses valores que a gente vê dos técnicos de futebol hoje em dia. O Abel, o mais bem remunerado do Brasil, um dos mais bem remunerados do mundo. O técnico tem que estar preparado, porque isso está no contra-cheque. Inclusive, esse valor aqui é porque o negócio é pesado em cima de você. Você vai ter que ouvir cada coisa que você não quer ouvir. Então, para isso, você tem... Não é, o Cajuda acho que não colocou isso no contrato bem especificado, mas pode ter certeza que uma parte do salário é por conta disso. Futebol, né? Jogadores também, se a gente falar sobre o todo no meio do futebol. Vamos dar uma olhada como é que ficou o grupo G, então, da Libertadores depois dessas 5 rodadas. Palmeiras, claro, disparado na liderança, 100% de aproveitamento, 15 pontos em 5 jogos. Seu Porteño na segunda posição com 7, o Sporting Cristal com 4 e o Bolívar com 3. Então o Bolívar está eliminado da Libertadores e o Sporting Cristal pega o Palmeiras fora de casa na última rodada. Ou seja, a situação para o Cerro Porteño está bem encaminhada para as oitavas. Irritando a Abel. Não fez mais que obrigação 15 pontos nesse grupo aí.
Tem que fazer 18. Se não fizer 18, foi mal. E ninguém nunca passou da fase de grupos fazendo 100%, foi não, campeão. não. É verdade? Não, então não, então 16. Então quem 16. passa com 100%, tem esse tabu a ser quebrado na Libertadores. O próprio Palmeiras fez 18 pontos. Em 2022, hein? Que maravilha. Torcedor palmeirense está com um sorriso de orelha a orelha. É isso, ó. O Palmeiras já tem a melhor campanha da Libertadores, independentemente do que vai acontecer na próxima rodada, ou seja, o Palmeiras vai decidir oitavas, quartas e semifinal em casa. Isso está decidido, ninguém mais tira. Cerro Porteño 7 pontos, Sporting Cristal 4, Bolívar 3 pontos, Palmeiras venceu hoje o Bolívar e, olha, estava até fazendo um levantamento, a gente tem ali desde 2015, né, ou seja, 10 anos, nesse período nenhum time conseguiu já determinar a melhor campanha faltando uma rodada. Eu não sei na história da Libertadores, assim, desde quando começou essa questão da melhor campanha, vantagem, mas pelo menos nesse período de 10 anos foi o que a gente conseguiu fazer de levantamento, nenhum time conseguiu esse feito. Na penúltima rodada você já tem a melhor campanha e ninguém mais tira. E o Palmeiras conseguiu esse feito mais uma vez, é impressionante o que o Palmeiras vai fazendo na fase de grupos, pode poupar tranquilamente, lidar bem com o planejamento, lidar bem com o calendário do futebol brasileiro, dar uma olhadinha no Campeonato Brasileiro, o que está acontecendo ali onde também é líder, para poder negociar com esse último jogo da Libertadores, ou seja, tudo muito certo ali com o Palmeiras, já. Pois é, mais uma vez o Abel dá uma mexida, né? Ele não tem assim, a gente não sabe, a verdade é que hoje a gente não sabe qual é o time titular do Abel, né? Qual é se ele fosse jogar uma final de Libertadores amanhã, a gente não sabe quais seriam os 11, né? Sabe, sei lá, uns 7, 8 a gente sabe. Que é ótimo. O que é bom. Até porque talvez ele mesmo tenha essa dúvida nesse momento. E claro que essa vitória e essa vaga antecipada como o melhor time da fase de grupos, como você falou, vai lhe permitir escalar quem ele bem entender no último jogo. Porque aí, sinceramente, né, olhando para o que é o calendário brasileiro, para o que é o Campeonato Brasileiro, você tem que realmente, se for o caso, poupar todo mundo e escalar na última rodada quem você quer da minutagem. Se você quiser fazer algum teste, você vai ter um treino de luxo, mas é isso que é. Porque assim, mas é a marca, a Libertadores. Vamos lembrar que assim, quando o Abel assume o Palmeiras não tinha nenhuma... Talvez fosse o time brasileiro com mais jogos na Libertadores. Mas depois da era Abel é o time, e em alguns desses casos, empatado com outras equipes. Com mais títulos na Libertadores, com mais finais, com mais semifinais, com mais vitórias, com melhor campanha na fase de grupo. Então, ele vai somando marcas e mais marcas e mais marcas. Portanto, acho que, independentemente da marca que ele possa ou não atingir com a última rodada, até porque na última rodada ele vai ter condição de fazer resultado com qualquer equipe que ele escalar, ele tem que pensar acima de tudo nisso, né? Tem que pensar acima de tudo no calendário que ele tem pela frente para definir o time que joga a última partida em casa. E um time que vai jogar o Mundial, né? Exato. E cada vez mais próximo também da disputa, tem isso, né? E um Campeonato Brasileiro que é importante terminar, e no caso o Palmeiras vem fazendo uma boa campanha, é deixar o Brasil para o Mundial numa situação confortável. Até porque o restante do ano a gente não sabe como vai ser, quanto tempo o Palmeiras e os brasileiros vão permanecer no Mundial, ninguém sabe. Enquanto os outros estão se preparando, mas é claro que Palmeiras e Flamengo vão estar no Mundial e podem sofrer com ele. Os outros também vão ter uma agenda completamente diferente. Então é hora de aproveitar ao máximo tudo que puder, e o Abel vai fazer isso. Aí o Palmeiras é aquilo que, assim, tá todo mundo acostumado já, né? Ele tem uma, assim, ele caminha do mesmo jeito. Tá difícil, tem que conectar os jogadores, tem gente nova, tal, mas os caras são contratados dentro de um perfil, aí fica mais fácil para encaixar. Exatamente. Você tem o perfil do treinador, do jogo que ele quer executar e do jogador que você contrata para isso. Demora um pouquinho, mas encaixa. E aí a gente está vendo o resultado na Libertadores. E a sensação sobre a perspectiva do Palmeiras para o restante da temporada hoje e o que era durante o campeonato estadual, especialmente logo depois da decisão, são coisas totalmente diferentes. Melhorou muito. Hoje é outra cenário. Coisa. O que também dá razão ao que o Roger Machado falou a respeito de leitura, de trabalho e o que está acontecendo.
né? Então, o Abel... Ainda que no caso do Abel fosse mais bizarro ainda ele ser discutido, Sim, né? é o treinador perfeito? Não existe treinador perfeito, ele erra e acerta, ele acerta muito mais do que ele erra como treinador de futebol, nas decisões que ele toma, a forma como ele comanda, a maneira como ele, ao longo dos últimos anos, e é preciso lembrar que esses últimos anos são o período mais glorioso da história de um clube absolutamente glorioso, que é o Palmeiras, a forma como ele comanda as coisas, como ele trabalha no dia a dia e como ele tem conseguido trabalhar com times diferentes, não muito, né? O Palmeiras não é um exemplo, eu acho, muito comum no futebol sul-americano de times que ganham e duram pouco porque são desfeitos, porque os jogadores são muito assediados e as diretorias mexem mesmo. O Palmeiras ele foi mudando ao longo das temporadas, mas o time desse ano que está sendo montado com o melhor elenco que o Abel teve como técnico do Palmeiras, ele ainda não está trabalhando na frente de todo mundo. Ele está em montagem. E a sensação hoje já é completamente diferente. O último jogo do Palmeiras irrelevante na Libertadores. Sim. Acho que o Palmeiras não precisa dar a menor atenção para esse jogo. Como disse o Jean, se quiser colocar um time totalmente alternativo, fazer testes, um treinamento perfeito. O grupo me decepcionou um pouco, porque eu esperava que o Bolívar pudesse dar um pouco de trabalho, ele faz a pior campanha. É o time que pode jogar na altitude, não conseguiu repetir o que a gente esperava depois do time com trabalho, dar a ideia de que iria evoluir na Libertadores ao longo dos anos, contratando jogadores, fazendo um jogo com mais posse de bola, não aquela coisa daquela correria desenfreada que os times bolivianos fazem, principalmente quando jogam fora de casa, quando jogam dentro de casa. E aí tem uma coisa que é essencial, mesmo num grupo consideravelmente fácil, havia outros grupos fáceis. A gente acabou de falar do Flamengo, por exemplo, mesmo que num grupo menos fácil, e só o Palmeiras conseguiu o que se esperava, então tem que se aplaudir. Missão cumprida, com louvor. Flamengo, Sporting Cristal, Cruzeiro, depois Palmeiras e Juventude. Então o seu foco dele vai ser nesse trilhozinho aqui, de Campeonato Brasileiro antes, né? E qual vai ser o foco do Corinthians, hein? Porque o Corinthians vai seguir na Sul-Americana, hein? E como é que vai ficar isso? Porque hoje, claramente, o Dorival... Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!